Oi, meu nome é Cássia Tavares, estou aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e estou aqui para convidar você para a gente fazer uma costela maravilhosa. É aquela costela que você faz e você não engorda 1 grama. É uma costela super light. É aquela costela que vai fazer a diferença. Você vai falar Assim, nossa, fui eu que fiz. Então, gente, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixa aí o sininho ativado e também deixa aquele joinha, porque isso me motiva e mostra que você gostou do conteúdo e assim eu faço mais conteúdo para nós. Então vamos começar a fazer arte certa. Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa. Então, pessoal, vou começar passando marrom, ó. Põe um pouco no pincel, passa. Só para marcar mais ou menos aqui onde vai ser uma sombra, assim também, porque a gente vai fazer várias misturas de cores. E isso vai fazer com que a gente não perca a referência dos ossos aqui. Porque aqui é aquela curvinha do osso, entendeu? Então vai sombra. E a gente vai passar aqui um pouco de marrom. E o marrom que eu tô aqui é marrom mesmo, não tem marrom terra, marrom queimado, marrom nada. É marrom, tá? Vou passar aqui embaixo, vou passar um preto. O pincel tá sujo de marrom, eu vou passar preto, tá? Aqui também é sombra, então você passa mais preto também, porque para simbolizar a sombra. E agora eu vou passar o marrom pro lado de cima aqui, e aí o pincel está sujo, marrom e preto, tá? O marrom pro lado de cima, nessas curvinhas, e o preto pro lado de baixo. E você vai dando uma misturadinha com elas aí, esfregando o pincel, como se estivesse tirando uma sujeirinha do vidro, entendeu? Uma esfregadinha boa para elas misturar, tá? Ó, agora eu vou passar um pouco de vermelho. O vermelho que eu tô aqui é o vermelho vivo, tá? Ó, passei o vermelho aqui também, ó. Eu vou fazer um pouco da costela, os 2 ossinhos, para vocês poderem ver como é que vai ser a mistura das cores. Depois eu vou fazer ela completa. Aí vai passando o vermelho. O pincel sujo, gente, eu não lavei o pincel, tá? Vou passar mais marrom aqui. Só mostrando pra vocês. Vocês vão deixar mais ou menos só fora, assim, pra vocês não perderem o risco. Os ossos aí. Agora um amarelo. O amarelo que eu tô usando aqui é amarelo ouro, tá? Mas pode ser qualquer amarelo, tá? O marrom que vocês tiverem aí também, o vermelho, o preto. Não tem frescura com cor não, usa o que tem aí, vai dar o mesmo efeito, tá? Não precisa ter classificação da cor não. Vou fazer isso do lado aqui. E agora, gente, eu vou passar o vermelho. O pincel está sujo. Você aplica a tinta aqui onde é o osso. Tá vendo que aí o osso ficou mais avermelhado, né? E você passa a tinta aqui. E aí dá uma misturada. Tá tudo molhado, eles vão misturar. Vou fazer essa parte aqui, né, pra mostrar pra vocês mais ou menos o efeito que a gente vai conseguir fazer. Que a gente vai ter que fazer o procedimento nela toda, tá? Com o pincel sujo eu passo o amarelo. E vou passar aqui em cima do osso. E vou fazer um movimento só de puxar, ó, tá vendo? Dá umas batidinhas do lado aqui, você dá umas batidinhas onde é o osso, você dá uma puxada pra baixo. Isso é um movimento tipo de varrer, puxar água, sabe? Quando chove que a gente vai puxar água, daquele jeito lá. Aqui eu fiz, ó, uma entrada com um pouco de marrom. Tá vendo que tem uma curvinha aí, ó? Esse negócio, gente, eu vou explicar pra vocês o seguinte. Tá vendo? Eu tô passando um pouco de preto. Vou explicar pra vocês o seguinte. Eu tô seguindo uma orientação por uma foto. Entendeu? Uma foto de uma churrascaria que tá essa costela bonita aí. Tinha mais elementos na foto, mas para ficar mais simples, para poder ensinar para vocês, eu tirei os elementos. Tinha outras coisas junto. Deixei assim bem básico. Eu tô fazendo umas batidinhas de preto. Para você acompanhar aí, qualquer coisa você vai pausando o vídeo, tá? Para você seguir aí direitinho, ó. É batidinha aqui, ó. Ali eu fiz uma subidinha, igual se fosse fazer uma letra I, e depois eu dei batidinhas. E aqui eu tô batendo com o preto, tá vendo?
E aí eu copiei da foto, então eu tô olhando pra foto e tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês como é que vai fazer pra dar a impressão de ser de verdade, entendeu? Pra ficar bem realista, então tem que observar. Então vai olhando e vai observando. Se caso você quiser baixar uma costela, você pode imitar ela, só que aí você já sabe mais ou menos as cores, ó. Agora encostei no branco e tô dando umas batidinhas. Ó, batidinha de branco. O branco tem uns lugares que ele vai ficar mais marcado e outros ele vai dar uma misturadinha. Pra dar aquele brilho da carne, que a carne tá assada, entendeu? Aí você vai dando umas batidinhas de branco. Aí você vai com a mão em dedicação. Aqui eu peguei um pouquinho de amarelo e o pincel está sujo de branco. E aí eu vou dando umas batidinhas, tipo passando assim de lado. Em vez de ser uma batidinha, é uma passadinha de lado, tá vendo? Ó? Você pega o pincel e dá uma puxadinha. Fazer o movimento da subida da ladeira aí. E aqui eu dou umas batidinhas. Negócio aqui para dar o efeito da carne, vai ter que ter amor, carinho e dedicação, tá? Você vai no branco, vai no vermelho, vai no amarelo, vai no marrom. Ó, aqui eu usei vermelho e dei umas batidinhas. Aí você vai observando aí. Qualquer coisa você vai pausando o vídeo para você conseguir fazer parecido, tá? Aí você vai pausando para você ir copiando. Eu tô explicando aqui direitinho como é o movimento do pincel. Ó, vou no amarelo, passo aqui onde é o osso. A gente vai seguir esse procedimento nela toda, tá? Vou passar aqui amarelo nesse outro osso. Ó, você vê que eu não chego até as pontas, porque senão o amarelo não vai deixar misturar. E precisa dar aquela misturadinha pra gente poder fazer o efeito da carne. Passo o marrom do lado do amarelo, o pincel está sujo. Aí eu vou passar marrom e vou espalhar aqui. Aí você vai preenchendo o espaço aqui. E vai passando, ó, passa o marrom, vai passando aqui. O amarelo vai ficar onde tá o osso e aqui marrom. Aí você vai preenchendo aqui o espaço. Aí depois a gente vai usar o vermelho, vai usar o preto, vai usar essas cores, o branco, entendeu? Você já deixa aí no jeito aí que daqui a pouco a gente vai usar. Faço o marrom, ó. Vou passando marrom, o amarelo eu vou deixando ali. Dou uma encostada nele, você vê que do lado fica um tom de marrom mais amarelado. Aqui eu vou passar mais amarelo, ó, vamos chegar aqui perto. E aí com o pincel sujo, você vê a cor que vai ficando. Se você passar com o pincel limpo, o amarelo vai ficar muito amarelo, entendeu? E aí já vai ficar errado. Aqui o osso, na hora de eu riscar o risco, eu fiz o osso muito largo e é menos. Tá? O de vocês está certinho. O meu que eu fiz aqui na hora de eu riscar, eu risquei errado. Por isso que é importante, às vezes eu falo pra vocês, vamos aprender a desenhar, porque se você errar, você consegue consertar, né? Quando você não sabe desenhar, já dá um desespero. Se você riscou errado e se confundiu, não dá nem pra consertar, porque às vezes você não manja, aí o desenho fica esquisito, né? E é por causa disso. E também se você sabe desenhar, o que acontece? Você cria o seu próprio desenho, e se caso o desenho estiver errado, você arruma, entendeu? É importante. Vou passando marrom aqui, ó, e deixando o amarelo em volta aqui. Vou até dar uma acelerada para não ficar tão longo o vídeo, tá? Gente, vou passar amarelo aqui, porque como eu falei para vocês, eu tô seguindo, me orientando por uma foto. A melhor forma de você não errar luz e sombra é você se basear por uma foto. Vamos supor que você esteja aí, ó, vou passar amarelo aqui, ó, em cima desse marrom. Como ele está úmido, ele vai misturar. Vou falar para vocês. Você tá aí pintando vaso de flores e tal, está com risco aí. Uma coisa que eu digo para vocês é que se você tiver com dificuldade, vai na internet e procura uma foto parecida com o que você está pintando, porque aí vai ser mais fácil de você acertar, entendeu? Fazer um desenho mais bacana, mais original. Às vezes a gente quer se basear por o desenho de alguém que já pintou, às vezes a pessoa pintou errado, então você repete o erro, né? Porque às vezes você não manja e você repete a luz e a sombra, né? Entendeu? Da pessoa. E às vezes a pessoa fez a luz e a sombra errada, né? E pela foto não, né? Pela imagem que Deus criou não tem jeito, né? Só se for uma montagem, e é difícil, né? Você vai procurar uma foto, vai ser difícil ser uma montagem à luz e sombra. Aqui, gente, eu tô passando marrom, tá vendo? Passei em volta aqui porque eu tô me baseando numa foto. Se tiver aí, se estiver acompanhando, vai pausando o vídeo para você conseguir fazer direitinho. O movimento do pincel é somente esfregando, tá? Passando pra lá e pra cá, somente esse. Não é batidinha, não tem nenhum tipo de 9 horas, tá?
Agora eu vou pegar o pincel, vou passar no vermelho, vou dar umas passadinhas aqui, ó. Aí foi, lembrando, o marrom, o amarelo e o vermelho, tá? E aí eu vou passar aqui. Agora a gente vai passar vinho. O pincel está sujo. Passou pelo marrom, pelo laranja. E agora já passou pelo vermelho e agora eu estou no vinho. Vou passar vinho, tá? Ó, eu passo vinho, é pouco vinho, né? Vinho, um monte de vinho, tá? Você passar um pouco de vinho no pincel, você vai passar aqui perto do osso. Entre ele e a carne, tá? Ó. Aí você vai passando aqui. Pra dar o efeito que a gente precisa, né? Pra ficar parecendo assim, de verdade, assim. Quando a pessoa olhar pro desenho e falar assim, nossa, tô com fome, entendeu? É essa a nossa intenção, né? Ó, eu vou passando em volta de todos os ossos aqui, um pouquinho de vinho. Agora eu vou com o pincel sujo, vou passar no amarelo, vou passar aqui de novo, ó. Aí eu vou fazer uma voltinha, né? Fiz uma curvinha e puxo pra cima, ó. Você faz a curvinha e puxa pra cima. E esfumaça ele, tá? E vai passando, ó. E vai subindo. Entendeu? Você vê que no primeiro tá um pouco mais pra cima, no outro tá mais no meio, o outro tá mais pra baixo, tá? Porque eu tô copiando da foto aqui, gente. Pra ficar bem parecido. Aqui eu tô passando o amarelo. E aqui mais amarelo. Esse você vai esfregando. Pintura também seguindo o seu coração. Qualquer coisa você dá uma... pode printar a tela, né? Pra você poder... Aqui eu esqueci um osso, ó, gente. Por isso que o osso ficou grosso. Tá vendo que é importante desenhar? Porque às vezes pode acontecer isso com você. Aí você dá, ai meu Deus do céu, eu não sei desenhar. Olha, se você sabe desenhar, você já arruma um risco, né? Igual eu tô fazendo aqui. Aqui, gente, tô passando somente o amarelo, tá? Tô passando mais nesses porque se a gente fica passando muita tinta nesses daqui, eles vão secando, né? Então é bom ir fazendo por partes. Tá vendo que eu deixei ainda um pedaço do desenho ali pra continuar? Pra você ir por partes também. Porque é importante você ir por partes, porque senão a tinta seca ela não mistura, tá? Tinta de tecido assim, quando a gente tá esfregando muito, ela seca até rápido. Só quando é excesso de tinta demais, né? Aí fica mais demorado. Agora a gente vai passar o amarelo. Passar mais um pouco de amarelo pra ficar mais da hora. Você usa o baralho que você tem aí, tá? Agora, gente, eu vou usar... passei o amarelo aqui, dei uma esfregada a mais. Agora eu vou passar o branco, tá? Somente branco normal. Passa um pouquinho de branco, pincel sujo. Dá uma encostadinha, umas batidinhas, ó. Você vai dando umas encostadinhas, meio batidinha, sabe? E vai dando uma batidinha, uma encostadinha. Ó, na direção mais ou menos aqui. Assim, pra dar o efeito de luz, né? E também pra ficar parecendo que tá assim, tostadinho o negócio assim, tá assadinho, sabe? Ó, aí você vai dando umas batidinhas. Como a tinta de baixo está molhada, aí eles vão dar aquela misturada básica. O branco tem uns lugares que vai ficar mais forte. Aí você vai dando umas batidinhas e vai subindo. E dá umas batidinhas e vai subindo. E eu vou dar uma aceleradinha. E vocês vão prestando atenção aí na onde tem o branco, tá bom? Vai pausando aí pra você conseguir ver onde tá esse branco. E é só o movimento de batidinha. Agora a gente vai usar o preto, tá? Eu dei uma acelerada porque senão a aula fica enorme, fica grande demais, tá bom? E aí vocês não tem saco pra me aguentar. Ficar falando toda hora. Ó, vê, agora eu tô no preto, tá? Eu ia falar vermelho, mas tô errado. É no preto. No preto você vai dar uma passada ali em cima e você vai fazer as batidinhas também. É tudo em batidinha. Então você que às vezes fala assim, ah, eu não tenho firmeza na mão aí. Costela é uma boa pra você, ó. Que é só na batidinha, na manchinha, entendeu? Já dá pra você fazer costela aí. E lembrando que o Arte Certa aqui a gente tá pra ensinar pra vocês usar o material que vocês têm em casa. Não ficar gastando dinheiro com um monte de tinta, né? Você usar a tinta que você tem aí, dando opções pra você. Que aqui é um jeito de pintar descomplicado e barato, né? Entendeu? A pintura em tecido, gente... Ela é um ótimo modo de você ganhar dinheiro. Ainda mais que a gente tá aí, teve a pandemia. Muita gente às vezes perdeu o emprego.
Começa a pintar pano de prato para ajudar em casa, para você aumentar a sua renda, entendeu? E você fazendo os desenhos aqui do Arte Certa, é os desenhos assim que não tem na internet. O pessoal é desenho diferente, entendeu? Que esses desenhos aqui você não vai achar para copiar, porque esse desenho foi criado por mim, entendeu? Baseado numa foto, entendeu? Em geral, o pessoal faz mais florzinha, esses negócios, né? E aí você vê que aqui no Arte Certa a gente sempre faz um desenho assim, voltado mais pro realismo, né? E já pensou? Esse daqui num avental, né? Para você vender para um churrasqueiro, vai ficar lindo. Para você fazer um quadro para uma churrascaria também, né? Para enfeitar a sua casa também. Ó, aqui eu tô passando preto, tudo em batidinha, gente. Você pega o pincel, um pouquinho de tinta e vai fazendo batidinha. E aí vai seguindo sempre a orientação do desenho, tá? Tipo assim, o desenho tá em círculo, você faz ele em curva, o pincel. Sempre no movimento do desenho. Tá em reto, faz reto, tá? Sempre seguindo esse padrão. Ó, tá vendo? Eu fui fazendo aqui, ali ficou, na imagem da câmera, ficou assim que é bem preto, mas tem um pouco de marrom, tá, gente? Não tá totalmente preto, não. Agora eu vou aqui no amarelo com um pouquinho de branco. É só um pouquinho, tá? É só um pouquinho. Como o pincel tá sujo, eu dou uma encostadinha no marrom, um pouquinho de amarelo, pra dar uma luminosidade aqui. Mas é pouquinho, tá? Ó como a costela já vai ficando bonita. E também você aí que tá meia triste, né? Tá meia desconsolada, não sabe o que fazer, vem pintar, entendeu? Vem pintar, que pintar relaxa os nervos. Pintar é uma terapia. Quando você começa a pintar que você pega gosto, você fala, nossa, mas é bom demais pintar. O tempo passa que você nem vê, entendeu? Fazer uma coisa diferente. E o material para pintura em tecido, se você não sabe, tenho aqui no canal os 10 passos para você começar a pintar. Agora eu tô passando o vermelho. O vermelho eu tô passando como se eu estivesse riscando com lápis de cor. Sabe quando você tá pintando de qualquer jeito, assim, rapidinho? O movimento do pincel vai ser esse. Tipo que eu estivesse pintando com lápis de cor, assim, um desenho bem basiquinho. Você vai esfregando. E é um pouquinho só de vermelho. Pincel sujo, né? Como a gente deu uma encostada lá no branco, nessas cores, tá tudo misturado no pincel. O pincel não limpei, tá? E aí você vai dando como se estivesse apagando aí, ou riscando com lápis de cor. O movimento do pincel é esse. Então, se você quer começar a pintar, tem os 10 passos para você começar a pintar aí, para você saber o material certinho. Ó, aqui é batidinha e eu tô com marrom. Ó, marrom, tá, gente? Você vai ter que ir dando uma pausada aí se você estiver acompanhando a aula, para você ver direitinho onde você vai fazer as batidinhas. E você vai fazendo junto com o vídeo, tá? Se você estiver acompanhando. Vou dando umas batidinhas de marrom. E aí você vai batendo assim. Como as tintas estão úmidas, elas vão entrando uma na outra. E aí você vai dando o efeito. Tá vendo? Você vê que já tá ficando bem parecido com a costela, hein? E aqui, gente, eu vou repetir o mesmo procedimento. Eu vou até dar uma acelerada, porque vai ser a mesma coisa que a gente fez ali do lado, tá? E depois eu vou dar um geralzão aí. Aqui eu só vou colocar um pouquinho de preto. Eu vou colocar um pouquinho dando batidinha com preto, igual eu fiz ali. Aqui pra baixo eu vou colocar um pouquinho mais, por causa que tem a sombra do limão. E também porque eu tô seguindo um padrão que eu falei pra vocês da foto, né? Esse lado tem mais sombra. E aí você vai passando aí o preto, ó, em volta do limão aqui. E vai dando umas batidinhas. E às vezes você pode estar assistindo o vídeo e falar, eu não vou conseguir. Vai, porque você vai conseguir sim, porque você tem que acreditar em você, gente. Se você não acreditar, quem vai acreditar? E também você tem que tentar para saber se você não vai conseguir, né? E às vezes, você que está assistindo, às vezes você fala, mas eu não tenho talento para desenhar, para pintar. Mas às vezes você nunca tentou, né? E às vezes, se você tentou, às vezes você não tentou com vontade, assim, né? E aqui na aula aqui, ó, vou passando preto também aqui nas pontas desses ossos aqui, tá? Aqui na aula no Arte Certa, se você precisar de ajuda, você põe aí nos comentários que eu entro em contato com você e te ajudo com todo carinho, tá? Ó, passando um pouquinho de preto aqui e dando batidinha. Aqui tá úmido porque foi os 2 últimos ossos que eu comecei a mexer, tá? E aí eu vou dando batidinha.
Aqui eu vou dar mais um pouquinho de batidinha de preto, também para dar mais efeito, tá? E aqui também. Que aqui o preto vai dar aquele queimadinho do assado, sabe? Vai dar aquele efeito do assado. E aí eu vou observando a foto também para dar uma olhada onde que precisa pôr mais luz, mais sombra, tá vendo? Que é importante você observar bem o que você tá vendo, entendeu? Que eu tô aqui acompanhando aqui, igual eu falei pra vocês. Eu me baseei numa foto e eu tô copiando mais ou menos, vendo a imagem, entendeu? A imagem eu vi no Google mesmo. E aqui eu vou passando um vermelho. E vou misturando. E vou passando aqui. Aqui tá o pessoal sujo, ó, dá uma batidinha. E aí você vai aí acompanhando um pouquinho de vermelho. E aí eu vou fazendo aí, vocês vão dando uma pausada aí pra vocês tentarem repetir. Parecido, tá? E se você aí não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Porque toda semana nós temos aula de pintura, tá? Ó, amarelo. Todas as quartas eu posto aula de pintura. E agora aqui eu tô passando o amarelo de subida, tá vendo, ó? Você põe ele tipo em curva, subindo pra cima do osso, ó. Ó, aqui eu vou passar também. Você vê que é bem pouquinho, então quase não dá pra ver, né? Ó, passei um pouco de amarelo, você põe só um pouquinho no pincel e passa. Em alguns lugares. Então você vai dando uma pausada aí pra você acompanhar onde eu passei, tá? E aí a gente vai fazer agora um pouquinho de preto. E vai passando aqui em cima do osso, dando umas batidinhas, uma puxadinha. Aqui também. Olha aí. Tá vendo? Nesse osso também. Aí você vai acompanhando aí. Eu tô copiando aqui mais ou menos o tostado da foto, tá? Tô me baseando pela foto. Onde eu tô achando que tem um pouquinho de preto, tô colocando. Porque é isso que vai evidenciar e deixar ela mais parecida ainda com a real, né? Porque você tá observando a luz e a sombra do jeito que tá ali na foto, né? Na foto é muito mais difícil a gente errar. Aí eu vou passando preto, dando uma esfregadinha. E aí você vai observando aí, qualquer coisa você vai pausando o vídeo. Pra você ir vendo, que eu vou dar uma acelerada. É só preto agora. Você vê que o preto eu praticamente contornei a parte de cima todinha de preto, né? E agora, gente, eu vou passar o amarelo. O amarelo tudo embatidinho. O preto, gente, foi você passando e igual eu tô passando o amarelo aqui, dá uma passadinha e uma batidinha. Uma passadinha e uma batidinha. Aí você vai dando uma paradinha aí no vídeo para você conseguir acompanhar e ver aonde que é a sombra, tá? Da costela. Aí eu vou passando um pouco de amarelo, dando umas batidinhas. E agora, gente, eu vou passar branco, tá? Vou iluminar mais um pouco. Em batidinha também. O preto, o amarelo, tudo em batidinha, gente. O amarelo em alguns lugares é puxando, né? Mas aqui, ó, é batidinha, tá? Esse branco aqui, o branco e o preto vai ser sempre assim, mais em batidinha. Dá uma batidinha aqui, outra ali. Você vê que não é uma coisa muito marcada, é uma coisa aqui e ali, tá? E aí você vai fazendo pra dar o efeito de assado. Tá vendo aí, ó? E vai dando umas batidinhas. E você vê que não é em todo lugar que tenha essa luz, né? Como eu falei pra vocês, estou me baseando numa foto pra ficar bem parecida com a real. Então eu vou observando a foto lá pra ver onde tá batendo o brilho, né? Pra poder ensinar pra vocês direitinho como é que é, né? O movimento de batidinha, de puxar e tudo. Agora, gente, eu vou passar o marrom aqui embaixo, ó. Passo o marrom. E vou dando uma esfregadinha. E eu dei uma encostadinha com o meu pincel num amarelo pele, tá? Antes de passar o marrom. Só um pouquinho, só para deixar ele um pouquinho sujo. Pouquinha coisa, mais marrom. E agora, eu vou pegar e vou passar no preto. E vou esfregar aqui. Você tá vendo que eu tô esfregando ele no movimento da horizontal. Sabe quando você vai esfumaçar os panos aí, você faz daquele movimento, né? Pra fazer o chãozinho. Então aqui é o movimento em cima da tábua aqui. Porque aqui tem o chão, né? Em geral a gente faz o chão só simbolizado com a sombra e aqui não, aqui tá em cima da tábua. Você vai fazer o marrom, um pouquinho de bege, vai fazer com o pincel de lado, esfregando pra lá e pra cá na lateral.
na horizontal, né? E também vai passando depois o preto, um pouquinho só de preto, tá? E agora, gente, eu vou passar amarelo limão no limão. Só que se você tiver um verde clarinho, um verde bebê ou verde limão também, você pode usar, tá? Eu vou usar essa cor porque eu não tenho verde claro. E aqui eu vou usar um pouquinho de verde que eu tenho aqui, verde pinheiro junto com verde limão, tá? Mas se eu tivesse a cor certa, eu já não faria isso, já usaria um verde clarinho, tá? Tô fazendo isso só porque eu não tenho, igual eu falei pra vocês. Se vocês não têm a tinta em casa, eu não posso pintar porque eu não tenho essa cor. Não, então isso não é problema não, você tem que usar o que você tem aí, tá? E agora eu vou com esse amarelo pinheiro, vou fazer aqui em volta. E não precisa ser exatamente o pinheiro, pode ser o verde que você tiver aí, tá? Se você tiver outro tom de verde, pode usar também. Aí o pincel estava sujo de amarelo e de verde pinheiro. E aqui eu peguei e passei mais verde, tá? Então eu passei em cima do verde para poder fazer a volta. Você vê que eu tô deixando aí pintado de qualquer jeito porque eu ainda vou passar branco, tá? Porque o verde tem que ser meio esbranquecido por causa que o limão não é essa cor, né? Ele é meio, quando a gente abre ele, é meio branquinho, né? Ele é um tom de verde clarinho, com um pouquinho de branco. E isso eu já digo para você que se observar a cor da fruta, para você tentar se aproximar o máximo que der dela, para ela ficar parecida quando você estiver pintando alguma coisa, se estiver pintando com frutas, entendeu? O que você estiver pintando, eu sempre observar para você. Se você ficar observando, você vai conseguindo descobrir as cores que você vai precisar. E você não precisa depender dos outros, sabe? Tipo assim, que cor que é isso? Que cor que é aquilo? Você vai e fala, não, ó, esse aqui vai tal cor, ó. Agora eu tô passando branco, pincel sujo, entendeu? Porque aqui no Arte Certa a gente quer que você aprenda a pintar tudo, né? Uma coisa ou outra, ou só os desenhos que tá aqui. Você pintar o que você quiser, entendeu? Pra você ser livre e pintar o que você tem vontade. E você criar o seu próprio desenho também. Aqui estamos para te transformar num artista, tá bom? E ó, vou passando branco aqui e vou passando para uma cor entrar na outra. Se você já tiver um tom de verde claro, você já usa um verde maçã ou um verde bebê, igual eu dei a sugestão, verde clarinho. Aí talvez só acrescente um pouquinho mais de branco. Aqui eu voltei no amarelo, tá? E se você quiser fazer igual o meu, você pode fazer também, tá? Você pode fazer o jeito que você quiser aí. O verde, não, eu só tenho escuro. Então faz do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui. Põe um pouco de amarelo. Se não for esse amarelo, pode ser o amarelo que você tiver. E o branco, tá? Agora, a gente vai usar o branco com pincel de contorno. E vai fazer aqui no limão para dar a impressão que ele é limão, entendeu? Ó, você vai passando, pode fazer em batidinha também, ó. E aí você vai passando aqui pra fazer assim, para ele ficar parecido com limão mesmo. Ó, agora eu dou umas puxadinhas, tá vendo, ó? Falhada, vou puxando aqui pra dentro. A tinta de baixo está molhada, então ela vai dar aquela misturadinha básica, entendeu? Aí agora eu vou com um pincel limpo e dou uma puxadinha, ó. Onde eu fiz esses risquinhos e deixando aquele de orientação, né? Que a nossa linha de orientação se deixa ali, sem ficar puxando muito ela. Só pra dar uma homogeneizada, tá? No desenho. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar uma acelerada, porque eu vou repetir o procedimento do lado. Aqui eu só passei um pouco mais de branco pra evidenciar mais. E agora, gente, eu vou passar um acabamentozinho aqui. Você tá vendo que do lado do limão tem faltando ali um pouquinho de tinta. Eu vou passar um pouquinho de preto, tá? E eu vou passar aqui do lado e eu vou passar um pouco em cima também. E aí você passa e depois você dá umas batidinhas pra dentro da costela, tá bom? E aí vai passando aqui, ó. Pra deixar um arremate bonito, entendeu? O importante na pintura é você deixar sempre bem feito, bem bonito, entendeu? Embaixo do limão a gente vai fazer o procedimento com preto também. Vai passar aqui o preto perto e depois vai esfregar de lateral, tá? Com o pincel deitado. E a gente vai fazer
Com o pincel de lado, a gente vai pegar, dar uma esfregadinha na horizontal para fazer a sombra desse limão, tá? Já junta com a sombra da costela. Agora, a gente vai passar com o pincel de lado, com um pouquinho só. A gente vai fazer um sombreamento aqui em volta, igual a gente fez nos panos que tem aí anteriormente. Essa sombra aqui tá em todos eles, entendeu? Acho que só na rosa que eu não ensinei essa sombra, mas o restante acho que tem esse tipo de sombra aqui, que a gente passa um pouquinho de tinta preta, encosta no pano, tira o excesso no pano de limpeza e depois passa aqui de novo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigada pela audiência e pela paciência. Se você tiver alguma sugestão do que você queira pintar ou aprender, deixa aí nos comentários. E eu agradeço por tudo, gente. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa. Em arte certa. Em arte certa. Em arte certa.